Olá, família! Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós temos uma reflexão que eu tenho certeza que vai mexer muito com você. Antes eu já quero pedir para você se inscreva no canal se você não for inscrito, se torne membro se for possível, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem ao terminar de assisti-la, se porventura ela te ajudar alguma coisa na sua caminhada cristã. E nós vamos continuar na sequência. Hoje, Mateus 8, a partir do verso 28. Olha essa história, olha o que é dito aqui. Quando chegaram ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Ora, andava pastando não distante deles uma manada de porcos. Os demônios rogavam, dizendo: "Se nos expulsar, permita-nos que entremos naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Ide." E saindo eles entraram nos porcos, os quais se lançaram ao mar por um despenhadeiro e morreram afogados. Os que cuidavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram que saísse da terra deles. Essa história também está registrada no livro de Marcos e basicamente ela vai reportar Jesus depois que cruza o mar da Galileia, chega na terra dos Gadarenos e ele se depara ali com duas pessoas endemoniadas que dormiam nas sepulturas, no cemitério. E eles eram muito violentos, de modo que ninguém passava por ali. E de repente, quando aqueles demônios que estavam naquelas pessoas viram a Cristo, eles reconhecem que Cristo era o Filho de Deus. Preste atenção nisso daqui. Eles reconheceram que se tratava do Filho de Deus que estava ali. E diante de tudo aquilo, eles pedem para que Jesus permita que eles saíssem do corpo daqueles dois homens e fosse para uma manada de porcos que estava por ali. E Jesus então ordena: "Ide." Quando eles libertam aqueles dois homens, eles vão para uma manada de porcos e aquelas manadas caem, ribanceira abaixo, abismo abaixo, e eles morrem afogados. Aquelas pessoas, vendo o que aconteceu, eles vão até a cidade, avisam e depois eles voltam pedindo que Cristo fosse embora dali. Eu fico pensando, de repente eles estavam escravizados naquela cidade, presos porque havia um caminho que eles não poderiam passar, que era onde estavam aqueles dois homens endemoniados. Aqueles dois homens endemoniados eram um deles, era um dos gadarenos. E de repente alguma família estava com prejuízo porque aquelas duas pessoas estavam agora vivendo nas sepulturas, nas trevas, sendo controlado por demônios. E diante de tudo aquilo, Cristo cruza o mar e ele vai até ali para levar salvação, para levar libertação, para levar cura para aquela cidade. E isso é maravilhoso. Quando nós falamos que Cristo nos oferece a salvação, que Cristo nos liberta, isso é lindo, é maravilhoso. Nossa, como dá para fazer uma pregação bonita em relação a isso. Dá para nós enchermos um estádio e levar muitas pessoas e falar a respeito disso. Olha, Cristo quer te libertar, Cristo quer te salvar. Isso é lindo. Só que tem um problema. Muitas das vezes isso tem um custo. E nós não queremos pagar por esse custo.
Nós tivemos ali a libertação daquelas duas pessoas. E é tão interessante porque nós estávamos na região ainda da Judéia, ou da Galileia, né? Porque estava à beira do mar da Galileia. E em tese ali se tratavam da família de Israel, do povo de Israel. E entre o povo de Israel havia uma lei que Deus havia determinado, que eles não comeriam a carne do porco, que eles não cuidariam de porcos e que se um porco viesse a morrer, eles nem tocariam. Era considerado um animal imundo. Então, um judeu, um israelita, ele não tocava em porcos. Simples assim. As nações vizinhas tocavam, eles não tocavam, porque Deus havia considerado imundo. E de repente ali o povo criava aquilo que Deus considerava imundo. E olha só como foi um pacote de livramento, de bênção, de salvação, porque quando aqueles demônios saem, vão justamente para os porcos. E aqueles porcos caem. Diante daquilo, Cristo estava libertando dois homens e estava libertando outras pessoas que viviam às custas dos porcos. Só que Cristo estava ali agora. Cristo ia levar o sustento, a salvação àquele povo. Mas a fonte de renda deles, as crenças dele, a nova cultura que eles haviam estabelecido, eles teriam que abrir mão disso. E eles não quiseram abrir mão disso. Então eles conversam na cidade e chegam à conclusão de que a morte dos porcos e outras coisas mais que Cristo poderia introduzir naquela cidade poderia trazer grande prejuízo para eles. 2 vidas que foram salvas não importava. A própria libertação daquele povo não importava. Eles aprenderam a gostar de serem escravos. Sabia que hoje nós trocamos a salvação por muito menos do que um porco? Por muito menos. Por vezes a Bíblia nos adverte acerca de coisas que podemos ou não fazer. Muitas pessoas, antes de querer entender ou meramente aceitar o que a Bíblia diz, simplesmente rejeita. Acredita que a misericórdia é muito maior do que a nossa transgressão. O problema não é que a misericórdia seja maior, de fato ela é grande. Só que eu a desprezo. Quando nós falamos do porco, por exemplo, você vai pegar Levítico 11, Deus ali explica o porquê que determinados alimentos não devem ser comidos. Não se trata de ser algo exclusivo para um judeu ou para o povo de Israel. Simplesmente, no que diz o respeito ao porco, Deus fala assim, porque este animal é imundo. Ele não é próprio para a alimentação. E nós estamos falando simplesmente daquele que criou o animal. E ele fala, olha, não criei esse animal para que vocês comam. Simples assim. E há pessoas que ao invés de olhar e falar assim, poxa, tá na Bíblia, vamos fazer o seguinte, pelo sim ou pelo não, vão ficar sem comer. Porque pode ser que lá na frente, na eternidade, eu chegue para Jesus e pergunte, Senhor Jesus, eu poderia ter comido porco? Vai que por alguma razão Jesus fala, não, você poderia ter comido. Mas que prejuízo que isso te trouxe? Só que agora quando nós falamos assim, não, eu não vou abrir mão disso porque eu amo comer porco. Eu amo fazer as coisas que eu faço. Eu amo a vida que eu levo. Aí talvez você não tenha a oportunidade de um dia na eternidade de fazer essa pergunta para Cristo. Porque você simplesmente desprezou aquilo que a Bíblia dizia, com base nas suas crenças e nos seus desejos. E isso é para todos os aspectos da nossa vida.
Se hoje Cristo vem até nós, significa que ontem nós estávamos afastados dele. E se estávamos afastados dele é porque alguma coisa nos afastava. Se Cristo quer chegar até nós, nós vamos ter que abrir mão disso que nos afasta dele. Então eu garanto para você, cada um de nós temos uma manada de porcos entre nós e Cristo. Pode ser para alguns realmente o porco, pode ser a alimentação, pode ser o estilo de vida, pode ser sonhos, pode ser a ganância, pode ser um pecado, um adultério, eu não sei. Mas e aí? Você troca a sua salvação por um porco? Você troca a salvação por um pecado? Reflita sobre isso. Certamente, Cristo, nesse episódio, cruzou o mar da Galileia para chegar até aqueles homens. Hoje, Cristo cruza o céu para chegar até a sua casa, para chegar até você, porque Ele também quer te salvar. Que Deus te abençoe e conceda a você um ótimo dia. Eu espero encontrar você novamente. Ou amanhã cedinho, ou se não, em um próximo vídeo. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.